Ação de graça. Irmãos, eu particularmente, toda vez que eu oro, quem convive mais comigo, eu já começo agradecendo a minha oração. Porque eu entendo que toda vez que a gente agradece, a graça desce. Então eu sou sempre grata ao Senhor por tudo que Ele faz na minha vida. E eu amo falar daquilo que o Senhor fez comigo. Por muito tempo eu retive aquilo que o Senhor vem fazendo no meu interior. E eu senti-me como uma represa. E eu não posso tentar fazer aquilo que o Senhor não fez com que eu fizesse. Eu sou feita para jorrar daquilo que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida. Então eu queria falar sobre gratidão, ação de graça, a graça. A pastora até leu ali um versículo, eu ia também começar em Salmos, mas o texto que eu quero ler hoje é outro. Mas eu queria, a minha assistente officer de marketing, não sei nem como é que é o nome disso aqui, colocasse para mim multimídia, mídia, os medianitas, eu sempre brinco lá que as minhas da mídia é medianita, brincadeira. Mas Filipenses 4:6, por favor, depois a gente vai entrar no texto que eu quero estar trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu vou estar lendo aqui com os irmãos, porque a minha versão eu vi que é bem diferente da que vai aqui. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Salmo 107:1, por favor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Então, a Bíblia é cheia de versículos para você render graças a Salmos, então, é o que eu mais encontrei. Mas nesta noite eu queria falar com os irmãos sobre Lucas 17:11. Põe para mim, por favor. E eu não tenho como não falar da graça, de gratidão, sem falar dos 10 leprosos. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, eu quero estar passando para a igreja. Lucas 17:11. Eu vou estar lendo ali com os irmãos. Do 11 até o 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. É minha versão bem diferente mesmo. É NA, Nova Almeida atualizada. Mas se quiser pode deixar, Celina. Ao entrar numa aldeia, saíram ali ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero começar com você com uma pergunta: quais são as suas bênçãos? Quais são as minhas bênçãos? Aquilo que nós temos para agradecer ao Senhor nesta noite. Respira aí. Você não está respirando por um aparelho, igual tem pessoas no hospital. Isso já é uma dádiva. Você levantou. Quantos aqui conseguiram fazer pelo menos 2 refeições hoje? 2. Levanta a mão. Pelo menos 2, gente. Mais um motivo, 3. 4 lanchinhos. 4. Mais motivo você tem. Você teve um alimento hoje, enquanto os muitos ainda não têm nem o que comer, o dia nem terminou. Então, eu entendi que eu nunca peço algo a Deus antes de agradecer por aquilo que Ele já me deu. E isso eu já entendi. Então, por isso que eu amo
orar ao Senhor, começar com uma oração de gratidão, porque eu literalmente eu entendi, toda vez que eu agradeço, a graça desce sobre a minha vida. Glória a Deus. E a gente precisa orar, irmãos, com atitude mesmo de gratidão. É a oração com atitude de gratidão. E nesse meio tempo, entre olhar a criança, estudar com criança, ver se estava com febre ou não, eu tentei fazer 3 tópicos para os irmãos. Primeiro tópico. Os leprosos, eles chegaram e eles não pediram a cura. Eles não chegaram, Jesus nos cura, eles pediram misericórdia. Eles entenderam que quando a gente reconhece que somos carentes da graça, a graça nos alcança. A graça nos alcança. Eu amo falar de gratidão, porque, irmãos, depois que eu vou tentar intercalar entre aquilo que o Senhor colocou no meu coração e aquilo que o Senhor fez do coração dentro da palavra, e aquilo que o Senhor fez na minha vida. Né? O Senhor me liberou de um tempo para cá de falar daquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que eu deixei para trás, aquilo que eu não mais deixasse com que as coisas do Senhor fluíssem em mim. Então, dentro disso tudo aqui eu entendi que era para falar sobre gratidão e era para falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu estou junto ali com meu marido há 28 anos, passamos por várias coisas, mas antes de conhecê-lo passei por muitas coisas também. Mas eu entendi que se eu já fiz, Senhor, eu fiz isso, o Senhor aconteceu comigo, o Senhor tem misericórdia de mim, muda minha vida, muda o meu quadro, muda a minha história. Porque o Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou. Então, os 10 leprosos, eles não chegaram já pedindo cura de imediato, eles pediram misericórdia, falaram de longe. Para quem não sabe, os leprosos, eles ficavam separados. Para quem não entende, eles não ficavam no convívio da sociedade. Eles precisavam ficar afastados, então eles foram afastados pela lei e pela doença. Então eles não tinham esse convívio com a sociedade. E quando eles viram Jesus, sabiam, já tinham ouvido falar de Jesus, que Jesus já tinha feito um milagre. E assim, eles alcançaram a graça. A segunda coisa, eles obedeceram ao Senhor Jesus antes do milagre acontecer. Jesus falou, vá lá. E eles foram, mas eles já foram ainda, irmãos. Eles foram ainda leprosos. Porque a nossa vida espiritual, o céu, o mundo espiritual, e eu aprendi isso com a pastora, ele é movido por comando. Ele é movido por comando e por ações. Se eles ficassem sentados ali, eu tenho lepra, a cura nunca ia chegar. Eles se movimentaram e eles obedeceram e eles entenderam que o milagre poderia vir sem mesmo eles estar vendo o milagre. O milagre chegou da cura na obediência. O Senhor, de repente, chama você para fazer algo para Ele, mas você quer primeiro ver o milagre acontecer. Você primeiro quer ver as coisas do Senhor, as bênçãos do Senhor acontecer sobre a sua vida. A gente só precisa obedecer ao chamado. Enquanto a gente vai fazendo para o Senhor vai fazendo para a gente. Não é moeda de troca. É obediência à palavra dEle. É você exercer a sua fé. Você fazer mesmo antes de crer. Irmãos, eu tenho tanto a agradecer. Eu tenho tanto a agradecer ao Senhor. Primeiro porque eu tenho uma família. Eu tenho uma casa. Eu morei por 14 anos com a minha sogra. 14 anos com a minha sogra. Junto, não é separadinho. Junto com a sogra. E quando eu recebi a minha casa, quando a gente foi morar na nossa casa, porque demoramos um tempo para construir, demoramos um tempo para pagar, Jesus, eu só sei agradecer. O primeiro banho foi o grande banho de gratidão dentro da minha casa. Aleluia. Senhor, muito obrigado, porque hoje eu estou na minha casa. Hoje eu não vou ter nada, nem ninguém falando que a casa não é sua, nenhum tipo de humilhação, nada. Eu tomei o banho, foi o banho da vitória. Foi o banho da vitória dentro do meu chuveiro, da minha casa. Tá certo? Depois vem um pouquinho mais, mas é da minha casa. Então, hoje eu falo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Ainda continua fazendo, porque enquanto a gente está em movimento, eu não sei o milagre ainda, o que o Senhor vai fazer. Mas enquanto Ele não faz, eu vou obedecendo. Eu vou obedecendo. E por muitas vezes,
eu entendo que não é só aquilo sobre mim, sobre Monte Moriá, é sobre o reino de Deus. O movimento não é só na Monte Moriá, o movimento é aqui na Tsevaot Church. Hoje nós estamos aqui, eu e Rui, e está tendo uma reunião na igreja agora, atendendo a comunidade da escola Eliseu Lofego, porque os pais precisavam de um lugar maior para se reunir, porque eles vão tirar o 5º ano da escola que é próximo ali, vão botar para uma escola onde tem os maiores. E ontem um senhor encontrou, passou em frente à igreja e falou, olha, estou vindo aqui pedir. Falei, é aqui mesmo. Pensei comigo. O Rui chegou na hora, falei, Rui, vai aí. E hoje a nossa igreja está lá. Nós estamos aqui servindo ao Senhor e a nossa igreja está servindo à comunidade. Porque foi para isso que nós estamos aqui. Porque ficar dentro das 4 paredes é muito cômodo. É muito cômodo. Eu me relacionar com o irmão também é muito cômodo. E que tal ir lá fora pescar? E quem sabe hoje não é um pontapé inicial para que a igreja enxergue Monte Moriá de uma outra forma, de outros olhos. O reino é movimento, o reino é por comando. E eu entendi isso. Então, o que eu entendo? É obedecer sem ver o milagre. O milagre não veio antes da obediência, né? E a verdadeira fé se revela na ação. A verdadeira fé se revela na ação. E a gratidão revela quem realmente entendeu o milagre. Irmãos, 10 leprosos. 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Sabe o que eu entendi com isso? Dos 100%, 90% daqueles que têm um encontro com Jesus são ingratos. Misericórdia. Sabe por quê? Porque só querem as bênçãos, os milagres, a cura. Misericórdia. Então, dentro disso eu entendi da matemática bíblica, eu entendi que 90% daqueles que encontram Jesus são ingratos, porque não voltaram para agradecer, somente um. E esse um não encontrou somente cura, ele encontrou salvação. Que você esteja dentro desses 10%, irmãos. Porque esses dias eu estava conversando lá na igreja com uma pessoa, e eu falei, gente, olhando a Bíblia, fala, quando Jesus voltar, se um estiver no campo, um estiver dormindo, o outro vai. Fazendo as contas matematicamente, só vai subir 50%, 50% vai ficar. Falei, vamos estar dentro de 50%, a matemática só vai diminuindo, agora são 10 só. Estudando os leprosos são só 10%. Então, a gente tem muito que fazer e aprender com a Bíblia ainda. Eu falo que cada dia que eu vejo, que eu estudo, eu tenho 20 e alguns anos de convertido, eu falo que eu não sei nada. 10%, e eu quero estar dentro desses 10%, que vai encontrar um milagre, que vai encontrar a salvação e que vai estar aos pés de Jesus. Porque eu estou pensando, na Bíblia, você vai ver que quando a pessoa precisa de um milagre, corre e se joga aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, aos pés. Jairo, aos pés. E eu falei, é aos pés de Jesus que todo dia a gente tem que estar prostrado. É para encontrar milagre, salvação, as nossas adversidades. Eu não sei aqui, pastora, mas na Monte Moriá, é só lá, acho que não é aqui não. Na Monte Moriá, a gente tem passado por um período turbulento em relação a ataque na mente e nas emoções. Não sei, o consultório da pastora deve estar lotado de gente, porque a gente tem visto o quanto o inimigo tem investido nas nossas emoções, mas é justamente para que você não agradeça, é justamente para que você não se proste mais, é justamente para que você não encontre a salvação, é justamente para que a gente paralise. Então eu entendi, a única coisa que eu peço, Senhor, nos dá estratégia de onde está vindo o ataque para combater o inimigo, porque a gente precisa de estratégia. Então, a partir do momento que a gratidão revela quem realmente entendeu o milagre, porque o maior presente daquele que foi curado foi a salvação. Então, irmãos, eu quero falar com vocês. A graça, ela não pergunta o seu passado, porque quando ela te encontra, ela te acha. Quando ela te acha, ela transforma. Não tem como você ter um encontro com Jesus e ficar da mesma forma. A gente é curado, a gente é limpo. Agora cá para nós. A graça quando invade a gente tem que ter mudança. O bom de falar em igreja que a gente não conhece ninguém é que se qualquer coisa que eu for falar não vai ser indireta. Glória a Deus por isso.
Então, quando a graça nos encontra, tem que ter mudança. Eu não posso ser a mesma. Obrigada, Jesus. Eu não tenho como encontrar Jesus, encontrar a graça, continuar murmurando. Não tem como eu encontrar Jesus, encontrar a graça, ser fofoqueira. Não tem como encontrar Jesus, encontrar a graça e ser uma mulher rixosa. Estou falando para mulher agora, porque é de mulher para mulher, Marisa. Então, assim, propaganda. Então, assim, não tem como a graça nos alcançar e a gente continuar da mesma forma. E seja dentro dos 10%, porque está só diminuindo a porcentagem. Então, o que eu quero falar com você nessa noite? Quando a graça me alcançou, alcançou a minha casa. Aleluia. Eu sou grata porque eu morei 14 anos com a minha sogra. Foi uma experiência bem turbulenta. Mas tem 4 anos que eu estou na minha casa. E eu esqueci completamente que eu morei 14 anos, porque a graça me alcançou. Eu não tenho mais que ficar reclamando dos 14 que eu passei. A graça alcançou minha casa. Hoje a minha filha é casada. Meu marido, lindão, hoje, concursado da prefeitura, conseguiu um cargo melhor com a graça de Deus. Estou falando de algo agora palpável. Aleluia. Isso sem contar os livramentos incontáveis que o Senhor nos dá. Aquilo que você nem vê. A sua saúde, a sua alimentação. Hoje você consegue ter um carro, conseguir ter um carro para vir aqui, né, pastor? Chegar rapidinho, apesar do trânsito. Nós estamos aqui. E agora o que eu vou falar com você? Eu queria que você prestasse atenção em mim. A graça, quando ela me alcança, o que a gente viveu no passado, porque a graça, quando alcança o passado, não importa. O que importa é que quando ela alcança você, é daqui para frente, quando ela te alcança. Aos 7 anos de idade, o Senhor me liberou para falar isso, de um tempo para cá. Aos 7 anos de idade, eu fui abusada. Eu tinha que tirar o microfone, agora já foi. E aquilo poderia paralisar o que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor me liberou para falar isso porque em 2 lugares que eu já fui, que eu falei isso, uma pessoa depois chegou para mim, contou uma experiência que eu não tinha falado com ninguém, aos 7 anos de idade. Poderia ser meu fim? Poderia. Eu poderia ser uma pessoa amarga? Poderia. Eu poderia ser uma pessoa que de repente ninguém suportasse ficar do meu lado? Poderia. Mas a graça me alcançou. Aleluia. A graça me alcançou no dia 23 de junho de 2002. Foi o dia que eu me batizei, que eu passei pelas águas. Aleluia. E aquilo ficou tudo para trás. Não importa mais agora, o que importa é daqui para frente. Quando a graça me alcançou, aquilo me transformou. E eu não tenho como ficar a mesma pessoa depois que a graça me alcançou. Jesus, ele olhou para mim. E ele me achou. Ele vai achar você em dias escuros da sua vida. Ele vai achar você em dias que você não quer, tá toda desarrumada, igual a pastora falou. Tem dia que você não vai querer nem levantar da cama. Tem dia que você não vai querer nem pentear o cabelo. Mas as lutas vêm, as adversidades vêm, igual eu tenho visto lá na igreja. Quanto ataque nas emoções. Vai ter dia que você vai perder por seus problemas. Vai perder. Vai achar que a vida te deu uma rasteira. Tem dias. Mas vai depender de você se acostumar com o chão ou levantar. Falar, Satanás, aqui não. Hoje eu fiz isso dentro da minha casa, porque do nada minha filha estava bem, do nada veio uma enfermidade. Falar, aqui não. E vão estudar, porque a gente precisa... Se eu for falar que o céu é o movimento, se eu for falar que os leprosos se encontraram antes de ver o milagre, eles fizeram um movimento de ir e só obedecer, não adiantava nada ficar em casa. Pastora, eu não vou hoje porque minha filha está passando mal. Eu poderia ter falado. A Ana está com febre, deu 39, deu 38 pontos, alguma coisa. Não. Eu poderia. Mas enquanto estou movimentando aqui, o Senhor está movimentando lá. Aleluia. Então, eu quero falar com você nessa noite. Eu não sei por qual problema você tem paralisado. Mas para você encontrar o milagre, você vai precisar se movimentar ao encontro da tua cura, ao encontro do teu milagre. O Senhor Jesus, ele está aqui, palpável para você.
nessa noite, assim como ele me achou. Eu não sei aqui se todo mundo já aceitou Jesus, mas se você não aceitou, eu espero que a graça te alcance nessa noite. Glória a Deus. E mais uma vez, eu quero falar com você, eu quero lembrar você, que de repente que ainda não entendeu, que quando a graça nos acha, o encontro leva muito mais além da bênção. Leva a estar com Ele, leva a estar na salvação, ao encontro da salvação. Irmãos, nessa noite, você está olhando por alguém que foi achado pela graça. Aleluia. Por alguém que foi alcançado pela misericórdia. E eu sou grata ao Senhor, porque de repente eu nem estaria aqui se eu não tivesse aceitado o chamado do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Ele veio, ele sentiu o que você sente de repente vontade de usar o taco em alguém. Ele sentiu raiva. De repente você sente vontade de desistir, sentiu vontade. Mas ele veio para nos mostrar que, independente das nossas lutas, independente das nossas guerras, ele veio para nos mostrar que quando a gente alcança a ele, nós podemos ver o milagre só obedecendo. Então, que você obedeça ao chamado do Senhor nesta noite. Porque Jesus ouviu o clamor, né, dos leprosos. Ele ouviu o clamor de longe. Eles tiveram atitude, eles tomaram essa atitude e eles alcançaram um milagre da cura. Que você tenha a cura na alma, que você tenha a cura nas suas emoções, assim como eu tive. Hoje eu tenho leveza em falar desse assunto. Hoje eu tenho tranquilidade, paz na alma, no coração, para estar falando isso com você. E que a graça do Senhor te alcance todos os dias. Que você lembre que Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. E Ele virá nos buscar para morar com Ele. E que você esteja dentro desses 10%. Porque a porcentagem está diminuindo. Satanás vai tentar de tudo para que você não vá. Mas nós precisamos ter estratégia de guerra nesse tempo. Que nós possamos ter estratégia. A minha oração ultimamente, o Senhor nos dê estratégia de identificar de onde está vindo os ataques. Porque quando a gente pensa que não melhorou, levantou daqui, está vindo dali. Porque o tempo está se afinilando. Satanás sabe que o tempo dele está acabando. Então, enquanto ele puder levar com ele a maioria, ele vai levar. Então, que nós podemos ter estratégia de como alcançar a graça, de como continuar aos pés de Jesus. Porque se você precisar de um milagre, vai para os pés de Jesus. E eu queria finalizar com Gênesis 3,15. Põe para mim, por favor. Por que quando você precisa de um milagre, você precisa se prostrar aos pés de Jesus? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Porque ele é o único que pode pisar na serpente. Ele tem autoridade para isso. Então, se você tem alguma dificuldade, é aos pés dele, porque ele vai pisar na cabeça do teu problema. Aleluia. É ele que tem autoridade para pisar em principado e potestade, mas a gente precisa estar aos pés de Jesus. Já teve dias, pastora, eu não consegui nem orar, só chorar. Eu só chorava. E eu cansei de perguntar por quê. Eu pergunto, pra quê agora? Então, pra que tá acontecendo? Bora. Então, é pra isso? Então, bora. Lá em casa a gente tem 2 temperamentos, né? Aqui também. É uma mais tranquilinha, né, pastor? Uma mais agitada. O Senhor fez isso para que, quando eu estivesse muito agitada, a calmaria do Rui viesse me acalmar. Ou então, quando eu estivesse muito parado, a minha agitação. E assim o Senhor tem nos dado graça.
para prosseguir. Hoje a gente tem um rebanho, que ali o Senhor nos confiou. E o que eu tento passar sempre, e o Rui também, é toda a veracidade da Bíblia, é Bíblia, aquilo que o Senhor tem proposto para nós dentro da Bíblia. E nós estamos ali pela graça do Senhor. E eu quero encontrar você no céu. Você não vai remar e morrer na praia, não, gente. Não é possível que a gente vai enfrentar luta, provação, e vem os enviados das trevas, uns filhotes de Nabucodonosor, umas mulas de Balaão, porque esse é o nosso xingamento gospel. A gente não pode falar, então, as mulas de Balaão vêm te perturbar as ideias para você ficar aqui quando a trombeta tocar. Então, vamos guerrear junto. Eu sempre falo lá na igreja, sozinha a gente não consegue. Nós precisamos um do outro, nós somos feitos para andarmos juntos. Seja esposo, seja igreja, seja amigo, seja companheiro. Então eu quero ver você lá no céu. Eu não vou saber de repente, é a pastora casada com o João, mas eu vou... a Lucília, aquela lá foi guerreira. Aquela lá guerreou até o último fôlego de vida. Diácono, não vou lembrar do diácono, porque a gente não vai lembrar. Eu creio, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Não vou lembrar do título, mas João Luiz. Esse ali, de vez em quando traz do empurrão, mas está aqui para a glória de Deus. Meu marido também, de vez em quando precisa de empurrão. Mas está lá para a glória de Deus. Lá eu quero encontrar o Não é possível não passar por tudo isso, né? Você não vai ficar, não, em nome de Jesus. Então eu quero encontrar a sua vida, você lá. E que o Senhor abençoe a sua vida. O Senhor abençoe a sua casa. O Senhor abençoe os seus planos. Aleluia. O Senhor venha com bálsamo nas suas emoções. Assim como Ele veio nas minhas emoções. Que o Senhor venha com bálsamo sobre as suas emoções. Sobre a sua mente. Sobre o teu coração. Que você veja um milagre. Que você obedeça antes mesmo do milagre acontecer na sua vida. Confia. E comece a se movimentar para o Senhor. Comece a se movimentar para o reino. O que eu posso fazer para alcançar vidas? Pastor, o que eu posso fazer? É cozinhar? É jogar uma sementinha? É encher um balão? Porque da outra vez foi muito balão, né? Não sei agora como está sendo evangelismo. Encher um balão? É colar um durex? Bora se movimentar, porque a água parada dá dengue, gente. Entendeu o trocadilho, né? Então, a gente precisa se movimentar. Porque quando a gente se movimenta, que o céu se movimenta a nosso favor. Amém?